barrancos, foi muito difícil o começo. Então a gente se viu num desespero, de as coisas não estavam dando certo, não ia, a gente não sabia por quê. No meio desse desespero, a gente assistiu uma aula sua da Jornada Rumo ao Lucro e eu virei pro Pérez e falei assim, é isso que eu quero, é esse curso que eu quero. A gente basicamente empatava ou tinha prejuízo todos os meses. E hoje a gente está aí com uma média de 5% de lucro no nosso faturamento. Eu domino! Olha, boa tarde! Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Muito bom, minha querida. Deixa eu tocar a sinetinha aqui. Seja muito bem-vinda, né? Letícia aqui do BBQ Boulevard. Letícia, a casa é sua, é uma honra muito grande para mim te receber hoje aqui, ter você aqui contando sua história, falando um pouco da sua trajetória de empreendedorismo, ter começado esse negócio no meio da pandemia. Eu sei que você vai inspirar muitas pessoas que estão aqui, então eu quero agradecer aqui de coração você ter aceito o nosso convite, tá? Muito obrigada por ter me convidado também, Matheus. Fico feliz de estar aqui. Muito bom, muito bom. Letícia, bora começar do começo. Vamos lá, me conta essa história de querer entrar nesse segmento, né? O segmento de carne primeiro, depois o segmento, né, de restauração. Como é que foi essa decisão? Conta pra gente um pouquinho aqui, pra gente conhecer um pouquinho mais. Eu sou formada em zootecnia, então eu já tinha esse contato com a carne, sempre trabalhei com a parte de bovinocultura de corte, com qualidade de carne. Então, sempre gostei muito dessa área. Quando eu fui trabalhar, eu saí da faculdade, me formei e fui trabalhar num escritório como analista de mercado. E eu não era feliz naquilo que eu fazia. Então, eu saí da faculdade sabendo, assim, o que eu não queria fazer e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Nesse meio do caminho, já namorava meu marido hoje, o Pérez. Ele também estava numa fase difícil, que ele não estava gostando do trabalho dele, que estava muito difícil para ele. E aí a gente tomou a decisão de, ao invés... Ele decidiu sair do trabalho dele, a gente tomou a decisão de, ao invés dele ir procurar outra coisa, a gente abriu o próprio negócio. Como eu já tinha a experiência aí nessa parte de carnes, tudo mais da faculdade, a gente resolveu abrir uma boutique de carne. E aí a gente abriu a boutique de carne. Isso foi quando? Isso foi quando que abriu? Vocês inauguraram? 2019, a gente abriu 2019, isso, que a gente abriu a boutique. E foi assim, aos barrancos, foi muito difícil o começo, a gente era inexperiente, apesar de eu conhecer a parte técnica da carne, eu não sabia de negócio. E, na verdade, a gente entende hoje que é a principal parte que eu não sabia, né? E ele também... Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem nunca? E ele também vem de uma empresa familiar que teve várias dificuldades. Então, a gente se viu num desespero de as coisas não estavam dando certo, não ia, a gente não sabia por quê. No meio desse desespero, a gente já gostava muito de cozinhar, sempre tive muito, a minha família inteira cozinha e gostava de fazer churrasco. Então, nesse meio do caminho, a gente falou assim, a gente tinha um quintalzão aqui no prédio, né? E falou assim, bora meter uma parrilha e começar a assar carne para ver se a gente ganha dinheiro, né? E aí a gente fez isso, botou umas mesinhas lá no quintal, pôs uma parrilha que o Péricles, o pai dele, construiu, inclusive, e a gente começou a assar carne. E assim, aqui na minha cidade, a gente está no interior de São Paulo, Bebedouro, não tinha nenhum tipo de churrascaria que fazia isso, né? Só as churrascarias tradicionais. Bombou, assim, bombou. A gente chegou a ter fase de fila, de espera na esquina, coisas que a gente nem acreditava, com zero estrutura, não tinha capacidade nenhuma de atender essas pessoas. E aí a gente falou assim, talvez a gente tá vendo um nicho aí diferente para correr atrás, né? Vamos deixar de lado um pouco esse negócio de boutique e talvez a gente focar no lado do restaurante. E foi aí que a gente começou a estudar um pouco mais, ver como é que seria esse planejamento e decidimos fazer a reforma para se tornar uma steakhouse. Agora, detalhe, vamos lá, né? Era boutique de carne, eu tava me descobrindo como dona de boutique de carne. Cara, mas tá com movimento fraco, vamos pensar algumas coisas. Botamos a parrilha, deu bom, movimento bombou. E agora eu vou virar dona de um negócio de alimentação. Já é outro bicho diferente, outra coisa completamente diferente. Isso foi quando essa mudança, transição, que você tomou a decisão mesmo de agora começar a atender o público e tudo mais de uma maneira diferente? Foi quando essa data? Olha, isso foi no final... Na verdade, foi no final de 2019. A gente começou a tomar essa decisão, assim, na metade do semestre para frente.
E aí a gente bateu o martelo e falou, não, vamos meter a cara. Foi em novembro de 2019 que a gente começou as reformas aqui para realmente fazer. E aí a gente estava previsto para inaugurar em março de 2020. Montamos no carro, fomos para Ribeirão, que é mais ou menos 90 quilômetros daqui, fizemos a nossa primeira compra no atacado. E a hora que a gente sentou no carro com a compra feita, a gente ligou o rádio e falou assim, quarentena, 15 dias fechado. E a gente com as compras, tipo, todas no carro. Meu Deus. Desespero total, né? Tipo, bateu o desespero na hora. Falando, deixa eu voltar lá, deixa eu pegar, devolver tudo, me devolve meu dinheiro aqui, deixa eu segurar um pouco. Foi assim, foi muito desespero. Vamos esperar uma semana, isso aqui já logo passa. Aí a gente esperou uns 15 dias e não passou, esperou mais uma semana e não passou. E aí a gente falou, meu, não vai passar, é isso aí. É isso aí, e o que a gente vai fazer? E na época ele falou assim pra nós, né? Falou assim, ó, vamos começar com os lanches, porque a gente faz steakhouse e hamburgueria, né? Vamos começar com os hambúrgueres que são muito mais apelativos em questão de delivery e tal. Vamos meter bala aí. Ele falou, vamos. Aí a gente inaugurou de portas fechadas e começamos com o delivery de lanches, de hambúrgueres artesanais. Legal. Me conta o seguinte, eu queria até entender, né? Agora você virou uma dona de um negócio de alimentação, não mais só com a parte de boutique de carne. Ainda tem aquela fase, né, da paixão, né? Aquela paixão, a gente tem aquela paixão pelo negócio, aquele amor todo, e o meu amor por fazer comida, né? Meu amor por fazer uma comida gostosa. Quando foi que a ficha começou a cair que você tinha que gerenciar, que ser uma gestora mesmo do seu negócio? Porque talvez a mesma situação que você está passando agora, que você vai falar agora, é a que muitos que estão aqui assistindo estão vivendo. Porque muitas vezes a gente monta o nosso negócio com esse amor, essa paixão, e isso é importante também. Não vou dizer que não, é importante. Mas só paixão não paga conta, né? Só paixão não paga os boletos, não deixa dinheiro sobrar no final do mês, não paga prolabore. Como é que foi que essa ficha caiu para você, depois que você tinha um tempo ali já rodando a operação? Na verdade, né, Matheus, eu acho assim que a paixão é o que faz a gente continuar, mesmo com tudo, e assim, é um ramo muito difícil, né? A gente lida com o público, a gente trabalha de dia, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado. Então, acho que a paixão entra ali. A paixão entra que na hora que você fala assim, puta que pariu, por onde que eu fui me enfiar? Daí você fala, pensa e fala, não, eu gosto disso, eu gosto de ver, de servir a galera, de ver todo mundo aqui. Mas, realmente, isso não é suficiente. E aí foi assim, eu me envolvi muito na cozinha, ficava sempre na cozinha, desenvolvendo receita, trabalhando mesmo na hora do rush dentro da cozinha. Foi assim, a gente foi crescendo, mês a mês a gente foi crescendo, faturamento aumentando e nada de dinheiro. Nossas contas só aumentavam. Às vezes a gente teve meses que a gente cresceu e fechou no negativo, mesmo com faturamento mais alto. Não, tem alguma coisa errada nisso aí, não tá dando certo. E aí foi a hora que o meu marido também se afastou um pouco da operação e foi mais pro lado financeiro, e eu me afastei um pouco da operação de dentro da cozinha e comecei a entender o que era o lado administrativo. E assim, eu confesso que eu fiquei muito tempo perdida, sem entender o meu papel aqui dentro. Eu achava que eu não estava fazendo nada, eu achava que... porque quando a gente sai da operação mesmo, né, do dia a dia, e aí eu falei assim, eu sou inútil aqui, eu não tenho nada para... Não tô trabalhando, né? Não tô trabalhando, não tô com a mão, não tô trabalhando, né? Trabalhando, não tô sendo útil para nada, né? Então eu demorei muito para começar a entender, e assim, o que realmente começou a fazer eu enxergar o que era ser um gestor, uma gestora aqui dentro, foi o curso. Foi você, foi suas aulas, foi a hora que eu falei assim, tá, agora eu tô entendendo o que é que eu tenho que fazer. Me fala o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você participou aqui, eu até anotei, você entrou na turma de outubro de 2021. E eu queria te perguntar isso, porque a gente está agora fazendo a jornada rumo ao lucro, né? Você participou da jornada também. Como é que foi para você esse momento de participar da jornada ali? Primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta? Na verdade, Matheus, minha história com você vem de muito antes. E eu vou ser sincera que quando eu entrei na turma, eu nem consegui assistir todas as aulas, porque eu ainda estava dentro da operação e não conseguia sair daquilo lá. Eu assisti acho que 2 aulas. Mas assim, eu conheci você por conta de um outro curso que eu fiz,
E você deu uma aula sobre restaurante na época que a gente estava pensando em virar restaurante. E a gente começou a te seguir, começou a ir atrás do seu conteúdo, começou a gostar muito. E eu lembro muito que a hora que começou, assim, a gente ter realmente essas dificuldades aqui dentro, de não conseguir fazer, as contas não batiam, a gente não conseguia... Eu lembrei, eu falei assim pro Pérez, eu falei assim, meu, você lembra daquele cara que deu aquela aula e falou tudo isso, falou de controle, falou de não sei o quê, falou de ficha técnica, de preço, que foi uma aula que você deu, assim, bem genérica, né, como um todo, assim, de um restaurante, o que a gente precisa olhar. E eu falei assim, naquela época, eu falei pra ele, eu acho que a gente devia ter comprado o curso dele. E não ficar onde a gente estava, porque era bom, mas era para outra área, era para a área de boutiques e tudo mais. E aí ele falou assim, ué, vamos atrás do curso dele então. E aí quando eu assisti uma aula sua da Jornada Rumo ao Lucro, eu virei pro Pérez e falei assim, é isso que eu quero, é esse curso que eu quero, já sei. Você falava de todas as dificuldades que a gente tinha aqui, dificuldades como um casal, de se relacionar aqui, de ter um trabalho. Você falava muito das dificuldades de precificação, de formação de preço, de equipe. Muito bom. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu faço sempre para todas as pessoas que entram na mentoria. E porque quem está assistindo do outro lado, geralmente fala assim, ah, não, mas a Letícia estava com as contas tudo fácil naquela época, estava com o dinheiro sobrando para poder entrar no curso. Porque todo mundo pensa isso, né? Na verdade, é completamente o oposto. Eu queria que você dissesse, como foi esse momento de tomar essa decisão? Porque entrar na mentoria é uma decisão, não é uma coisa assim, ah, eu vou entrar na mentoria, até porque quando você está com as contas apertadas, né, você fica com mais receio de poder dar um passo e falar assim, pô, e se eu perder esse dinheiro? E se chegar lá daqui 30 dias eu não tiver dinheiro para pagar a parcela lá que eu me comprometi? Você passou por isso, como foi para você falar isso aqui agora, para você, depois daqui a pouco a gente vai falar dos resultados, mas hoje, você se vendo hoje, olhando para você lá naquela época, como é que você estava naquela época que você decidiu entrar e hoje, né, essa mudança de visão? Como é que foi esse momento para você? A gente bateu muito a cabeça, sabe, Matheus, tentando fazer as coisas sozinhos e, pior do que isso, pedindo ajuda para as pessoas erradas. Então, a gente tomou vários tomos nesse meio do caminho, indo atrás desse tipo de pessoas, que, na verdade, só trouxe prejuízos e coisas ruins. Não. E a gente tinha acabado de sair de uma consultoria, e aí a gente estava muito infeliz com essa consultoria, e a consultoria não é barata por mês. E a gente pagou, assim, mais de 6 meses de consultoria e não trouxe nada, assim, né? Realmente nada de bom. E aí, a hora que a gente viu, né, o curso e tudo mais, e falou o valor, eu falei assim, tá, assim, a gente já tá pagando, olha o valor que a gente tá pagando por mês para não ter resultado nenhum. Então, tipo assim, agora a gente realmente está escolhendo investir em alguma coisa que vai trazer um resultado, né? E aí, então, a gente realmente tomou essa decisão e fez acontecer. Legal. As grandes mudanças que a gente teve na vida, e eu acho que você pode concordar comigo até aqui, Letícia, sempre vieram de decisões que a gente tomou. Nunca foi assim, ah, eu estava indo tão bem, estava indo tudo certo e foi acontecendo. Não. Teve alguma decisão que eu tomei. Tipo, eu tomei a decisão naquele momento e aí a chave virou. E eu queria até te perguntar, tomou a decisão, entraram na mentoria. O que mudou daí para frente? Como foi o processo de mudança? Você estava ainda na operação, começou a sair. Quando foi que a chave da Letícia virou? Você falou, cara, é isso que eu quero, eu vou estudar, vou começar a me dedicar. Quando foi que essa chave virou? Eu acho que, assim, foi primeiro assustadora, né? Porque quando você olha e vê aquilo, consegue realmente enxergar, né, o preto no branco, o que estava errado, e aí você fala assim, meu, eu não acredito que eu deixei, assim, tanto tempo passar uma coisa errada, né? Dessa forma. Eu acho que, assim, primeiro dá essa sensação de medo, de angústia, de falar assim, meu, tava cagando no pau e nem imaginava, tipo... E aí depois, a hora que passa isso, eu acho que é um negócio que você fala assim, não, beleza, agora é hora de consertar as coisas. E vamos fazer passo por passo, porque às vezes também a gente fica louco e quer fazer tudo de uma vez e aí a gente não consegue fazer nada, porque são vários pequenos, coisas simples, mas pequenas, mas que não são simples. São vários passos que a gente tem que ir dando e cada passo desse é bastante coisa para a gente assimilar, é bastante coisa para a gente pôr em prática. Muitas vezes é você mudar seus hábitos, é você mudar os hábitos da sua equipe, é você fazer toda a engenhoca aqui do restaurante virar de lado, né? Então é um passinho mesmo de cada vez que a gente vai fazendo. E eu acho que, assim,
Eu lembro que quando a gente entrou, a gente tem uma primeira aula com você, que você vai falando com cada um pergunta, você pergunta para cada um, né, qual que seria um problema maior que a pessoa está sentindo, né? E eu lembro que eu comentei com você que a gente, exatamente isso que eu falei, nosso faturamento aumenta, a gente gasta e a gente não consegue controlar e a gente não sabe o que fazer. E aí você falou assim, você tem que ter ficha técnica. Aí eu falei, não, Matheus, ficha técnica eu já tenho. Aí você falou assim, então vai, começa pelo estoque. Começa pelo estoque. Então eu falei, não, beleza, comecei pelo estoque, a gente fez, organizou, fiz checklist de recebimento, fiz um monte de coisa aqui. E aí depois eu fui pro cardápio vendedor para fazer as fichas técnicas, né? E aí que foi a maior surpresa da minha vida, porque eu já fazia, sim, as fichas, eu já tinha tudo muito bem porcionado aqui dentro do restaurante, muito bem contado, porém a nossa precificação estava muito errada, né? E aí foi assim, a hora que a gente jogou aquilo lá mesmo na planilha e viu, tipo assim, o prejuízo que a gente estava tomando, era assim, não tinha para onde. E aí a gente falou assim, ah, tá, aí tá nosso dinheiro. A gente tinha, assim, para você ter uma ideia, eu acho que a gente tinha algumas porções. Hoje a gente tem porções, pratos principais que a gente trabalha aí, tanto com steaks quanto defumados e os lanches, né? Então a gente tinha algumas porções e alguns lanches dentro da precificação. O resto estava tudo errado. E a maioria deles a gente estava perdendo 3, 4, 5 reais por prato. Então foi a hora que a gente, assim, assustou. E assim, para nós foi uma dificuldade grande, porque a gente tem a mania de não valorizar o que a gente faz, né? E aí a gente nunca acha que, ai meu Deus, mas eu vou cobrar isso. Ai meu Deus, mas eu vou fazer isso. Então, desde a hora que a gente começou, a gente já pensava dessa forma. A gente não valorizava o nosso negócio. A gente não valorizava o nosso trabalho, né? Que era aqui, a gente trabalha com defumação, quantas 10, 12 horas de trabalho e a gente não valorizava isso. Achava que não era justo a gente cobrar do cliente o preço que ele realmente deveria cobrar, né? Legal. E ó, Então, é muito bom você falar isso, e eu até agradeço você estar compartilhando isso aqui. Agora que você sabe fazer, quando é que você vai criar uma receita nova? Como é que eu passo hoje? O que que mudou? Não é mais só a ficha técnica. O que que a Letícia faz hoje quando vai criar uma receita nova? não, hoje, na verdade, quando eu vou criar uma receita nova, muitas vezes eu penso mais, primeiro, assim, no preço que eu quero do que no produto, né? E aí eu chego para minha equipe com uma ideia e falo assim, ó, a minha ideia é que a gente monte isso e isso. Muitas vezes, como eu já tenho muita prática dentro da cozinha, né, porque eu vim de dentro da cozinha, então muitas vezes eu já monto a ficha antes da receita, da gente fazer a receita, né? E aí eu ajusto o preço e às vezes ajusto algum insumo, então às vezes eu tava pensando em colocar, sei lá, uma guarnição ali junto com a carne, que saiu muito caro. Então, antes de eu fazer o teste, eu já vou, já mudo, já pego. E aí, depois que eu monto essa ficha, que eu tenho realmente, tipo assim, as guarnições que vão me dar um preço legal, que vão me dar uma margem boa, né? Porque a gente tem muito, a gente que trabalha com carne, principalmente, a gente sabe que é difícil a gente trabalhar com margens muito altas, né? Então, eu tento bastante a mexer nas guarnições, para que as guarnições sejam guarnições que agreguem valor, mas que sejam mais baratas para a gente, né? E aí eu chego na cozinha e falo, ó, faz esse teste aqui, eu quero esse prato desse jeito. Aí eles vão lá, manda bala, a gente experimenta, deu bom, aí a gente manda, toca para frente. Como foi para você? Como você estava antes de entrar na mentoria de resultado, né? E o que que mudou para você? O que você falou aqui eu ouvi, alguns ouviram também, mas acho que só para te deixar registrado aqui, até porque é muito bom a gente poder contar histórias, né, reais, de pessoas reais aqui, depois de 7 meses ali, né, 7 meses agora com a mentoria. Como eu tinha falado, a gente estava vindo de um resultado aí que a gente basicamente empatava ou tinha prejuízo todos os meses. E hoje a gente está aí com uma média de 5% de lucro no nosso faturamento. Ah, muito bom. Agora sim, hoje sim, senhoras e senhores. E ó, se o Périx aparecer aí, pode trazer ele pra cá, tá? Fala pra ele ficar com vergonha, não. Pode falar pra ele vir aí, encostar do lado aí. Vai ficar com vergonha de aparecer, não? Vamos aí, vamos junto, casal. Cara, tava no corre aqui. Muito bom, muito bom. Gente, aproveitar a hora que tá os dois, né? E eu sei que os dois participam ali, trocam figurinhas e alimentam o mapa. Como é que é essa conversa do mapa do lucro? Vocês do mapa do lucro? É interessante porque, tipo assim, a gente, quando entra nesse tipo de coisa, principalmente a Letícia que é novo,
a gente entrou muito perdido, né? A gente não tinha muito direcionamento para onde ir. Aí, a partir do momento que, assim como ela adora, né, as fichas, os protocolos aí, né? Quando a gente conseguiu identificar isso, a gente começou a entender para onde a gente quer ir. A gente não sabia para onde a gente queria ir e nem como chegar. Hoje a gente tem, com certeza, um direcionamento muito melhor para poder chegar lá, entendeu? Você acha que o mapa do lucro te deu para vocês ali uma clareza maior, deu uma segurança maior? Vocês sentiram que tem um guia ali? Eu gosto de perguntar isso porque eu já participei de outros cursos e tudo mais, e chega lá parece que você fica mesmo meio perdido, né? Você não sabe qual é o ponto que você tem que marcar e tudo mais. É aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, né, Matheus? Assim, é muita coisa para a gente mudar, né? E sempre tem coisas para a gente estar melhorando, processo para a gente estar aprimorando. E ter um direcionamento nisso facilita muito esse passo a passo, né? Como eu tinha falado, são passos que são pequenos passos, mas que não são simples da gente fazer. Então, a gente ter esse direcionamento para falar assim, não, beleza, vamos consertar isso, tá feito, tá ok, tá rodando, beleza, vamos pro próximo. E aí, a gente afoba, né? De tipo, você entra lá na escola, é muito conteúdo. Claro que dá pra gente ir assistindo coisas de acordo com, às vezes, você tem uma necessidade maior naquele momento, mas eu acho que acaba que a gente... É muita informação em pouco tempo, e aí você quer sair fazendo de tudo, e aí no fim você não faz nada. Né? Exatamente. Então, o treinamento é muito importante. Legal. É por isso que tem um mapa, né? É o GPS, é o mapa, vai daqui e ali. Você tem que seguir e vai chegar. Acho que esse é o... Reforçar nosso alicerce, né? Tipo, deixar a base bem forte para crescer saudável, né? Legal, legal. Hoje eu posso falar assim, tanto eu quanto o Péricles, a gente não é largado na mão, porque a gente sabe fazer tudo aqui dentro. Então, se qualquer pessoa sair, ou se a gente tiver algum problema, ou se um dia lotar demais e precisar, a gente dá conta de fazer tudo aqui dentro. Então, foi um aprendizado muito grande no começo. Sair é muito importante para nossa saúde mental, porque a gente, igual a gente tem almoço e jantar aqui, então você chegava aqui 8 horas da manhã e ia embora meia-noite. Né? Então, é importante para nossa saúde mental, para nossa saúde como pessoas, como casal. A gente quase se matou por uma fase aqui dentro. Então, peraí. Então quer dizer que o domínio do seu restaurante salvou até casamento, é isso mesmo? Muito bom. Muito bom, muito bom. Gratidão. A gente começar a entender o nosso papel aqui dentro, né? E, assim, realmente fazer as coisas que a gente precisa fazer. E, assim, como foi o sair, não é fácil. Não vou falar que é fácil. Dói. Dói. Porque parece que você tá tirando o teu coração, arrancando fora e deixando lá. E aí você tem essa fase, eu tive essa fase muito dificultosa de tipo assim, aonde é meu lugar aqui? Não sabia. E aí, conforme as coisas vão se alinhando, você vai entendendo, e é igual eu falei, você começa a analisar a coisa, você começa a pegar gosto por aquilo. Você fala assim, você começa a fazer estratégias aqui dentro e aquilo começa a dar certo, e aí você realmente começa a ver não só o teu sonho, né, assim, a tua paixão dando certo, mas também, tipo, você como empresário, você como dono do seu próprio negócio, né? Isso é muito legal. E, assim, é legal também a gente começar a confiar na nossa equipe, né? Porque eu falo assim, hoje, igual você me perguntou sobre a ficha técnica, eu falo pra você, eu vou lá, monto na ficha uma coisa nova, chego pra minha equipe e falo assim, ó, eu quero esse prato desse jeito, monta aí pra mim. A tua equipe monta aquilo, você come, você fala assim, ficou maravilhoso, ficou espetacular. Então, tipo assim, eles fazem melhor que você. Eles estão lá todos os dias para isso, para fazer aquilo, né? E aí, outra, né? A sua parte, que é essa parte de olhar o número antes e juntar com... Cara, é isso que é a explosão. É aí que vem o resultado, né? O conjunto da obra, né? É a junção das duas partes, né? Da gente aqui pensando nas estratégias, em como fazer, e a nossa equipe executando aquilo da melhor forma possível. E aí o negócio você vai sentindo que vai deslanchando, e aí você vai encontrando o teu lugar aqui dentro e vai crescendo. Tá. E a hora que a gente começou a entender e começou a fazer, só passava uma coisa na minha cabeça, falando assim, cara, quem é que estava fazendo isso? Todo esse tempo você estava lá dentro. Ninguém vai fazer. Eu falava pra ela, eu falava assim, nossa, tipo, trabalhar de restaurante, não é possível que deve ser isso. A gente tem que ficar numa parte estratégica, a gente tem que ser estratégico. E a gente não sabia como ser estratégico, a gente sabia que tipo, a gente tinha que fazer alguma coisa, mas o quê? O quê? Exatamente. A gente entende que ter um restaurante é ter uma comida gostosa
e atender bem a galera. Gente, isso aqui vai... Botou isso aqui, não tem como dar errado. Não vai ter como. E aí vai só crescendo o cliente. Vai só aumentando o cliente. Mas peraí, cadê o dinheiro sobrar? Letícia, imagina a conversa de final de mês. Letícia, e aí? Fechou como aí o resultado? A Letícia falou, eu que tô te perguntando, como é que fechou o resultado? Não, eu não tô vendo nada. Não, você também não tô vendo nada. E tipo assim... Ralava muito, assim, o mês inteiro, né? Falava, pô, esse mês vai, né? Esse mês vai dar tudo certo. Aí você chegava no final do mês, tipo assim, beleza, conseguimos pagar as contas, mas cadê o lucro, né? Tipo, a gente trabalhou pra caceta pra fazer acontecer, tipo, atrás do resultado. E, velho, vou falar, você ficar no operacional, o resultado não vai vir, entendeu? Você tem que partir pros outros lados. Tem muito Legal. mais... Hoje o CMV de vocês está quanto? Na casa de quanto o CMV de vocês hoje? Ainda tá alto, né? Subindo... 39, 40, né? Estamos lapidando ele ainda, melhor. Aí. Mas, ó pra você ver, já sabe o CMV na ponta do lápis, sabe o faturamento na ponta do lápis, sabe o lucro na ponta do lápis, tem ficha técnica, tem controle. E se vocês pudessem dar um conselho, né, para alguém que tá aqui agora e ainda tá em cima do muro, tipo assim, cara, entro ou não entro nessa mentoria? Meu Deus, eu não tenho o dinheiro todo, não sei o que eu faço. O que vocês poderiam dar de dica pra galera que tá aí em cima do muro e não sabe se vai ou não vai entrar, vai perder essa oportunidade, talvez, quando a gente abrir as inscrições? O que vocês diriam para eles? Primeiro de tudo, por mais que a gente às vezes está apertado nas contas e tudo mais, não pense nisso como um gasto, né? Pense no investimento. É um investimento que vai te trazer um retorno, né? Às vezes eu vi bastante gente falando, nossa, me identifico, ainda estou na operação, não sei como sair. Eu também não sabia como sair. E aí foi assistindo as aulas, foi passo por passo. Eu ainda não saí 100% da operação, eu ainda estou aqui, ainda faço parte da operação, mas muito menos, cada vez menos, e treinando a minha equipe para que eu consiga realmente de vez desvincular essa parte. E isso é passo a passo. E aí o Matheus te dá esse passo a passo. O Matheus e toda a equipe, né? Também a Rose, que é maravilhosa, e todo mundo aí que está junto na equipe dele. Eles vão te dar um passo a passo para realmente você falar assim, agora eu me sinto segura, porque eu acho que assim, uma grande parte da gente falar que a gente não sabe ou que a gente não consegue é falta de confiança. E hoje eu vejo isso, eu tinha muita insegurança, muita falta de confiança em mim mesma. E realmente é uma coisa que a gente vai ganhando, porque o conhecimento te dá isso. Você começa a ter propriedade no que você fala, no que você faz, e começa a confiar realmente no que você está fazendo, faz sentido, sabe? Então, acho que Total. Que palavras... Você falou duas palavras aí muito importantes. A primeira delas foi a confiança, né, cara? Tipo, quando a gente perde a confiança, a gente perde tudo. Quer ver uma pessoa começar a deixar de ter resultado é quando ela perde a confiança. É você ir para uma guerra e você já achar que vai perder antes de entrar na guerra, você já perdeu. Por pior que seja o seu adversário, você já perdeu. A gente, às vezes, quer as coisas assim, ó, com o pulo do gato. E na internet hoje tem muita gente, né? Que triplique faturamento, duplique de não sei o que outro. E, cara, ninguém fala do que é real, que é a causa do problema, que é você estruturar o negócio, você construir um negócio sólido. Porque o resultado, ele é consequência disso. Então, Matheus, é que, tipo, todo mundo tem uma jornada. Uma hora, talvez, a gente chegue lá, uma hora dê certo. E, tipo assim, pra que a gente sofrer tanto pra fazer dar certo? Enquanto tem gente sozinho, enquanto tem gente que pode nos ajudar. Eu e a Letícia sempre teve esse, tipo, um pensamento legal sobre isso. Que a gente fala assim, pô, se a gente não sabe, vamos colocar uma pessoa que realmente vai nos ajudar e sabe. Em vez da gente ficar batendo cabeça, tentando aprender uma coisa que a gente não sabe, para fazer uma coisa mais ou menos, não, vamos, tipo, assim, atrás de pessoas capacitadas, que são envolvidas, que têm compromisso, e ajudar a gente na nossa jornada, entendeu? A gente não precisa estar sozinho. A gente tem que nos cercar de boas pessoas e que queiram crescer junto com a gente. Acho que é isso. Show de bola. Muito bom. Casal lindo, maravilhoso. Quero agradecer de coração, do fundo do coração, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês estarem aqui hoje, né, participando dessa nossa live. Gente, obrigado, tá? Gratidão, super beijo, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez, tamo junto, tá? Bora dominar. Obrigada.